dar início à sessão para não atrasarmos. Sabemos que a hora do almoço tem sempre algumas condicionantes e convém não atrasarmos o nosso programa, que é bastante ambicioso. Eu queria começar por agradecer aos três convidados que temos hoje aqui na faculdade e que certamente nos darão perspectivas muito interessantes sobre este tema. Queria também agradecer ao numeroso público presente o interesse pela temática e, por último, felicitar a Biblioteca por esta iniciativa, nomeadamente o seu clube de leitura, do qual sou embaixador com muito gosto e, portanto, é nessa qualidade que estou aqui também a moderar esta sessão. Gostaria ainda, antes de passar a palavra aos oradores, de lembrar que este não é o primeiro debate que a Biblioteca faz sobre este tema. De facto, já há bastante tempo atrás, em maio de 2005, foi feito um debate prós e contras da leitura eletrónica entre um professor de papel e um professor vídeo, que foram das professoras aqui da casa, o professor Pimentel e o professor Manuel Matos. E, portanto, isto para dizer que esta preocupação da Faculdade de Engenharia com a leitura eletrónica já é de há vários anos, aliás, como atestam as várias publicações editadas pela FEUP Edições. E, portanto, vamos então começar com algumas apresentações, seguir-se-á o debate com aqueles que queiram intervir. As apresentações vão começar com o meu colega Miguel Carvalhais, colega no mestrado de Multimédia e também professor, portanto, na Faculdade de Belas Artes, que nos vai trazer aqui a sua perspectiva, a perspectiva da Faculdade de Belas Artes no assunto. Miguel, podes começar? Boa tarde. Então, meu nome é Miguel Carvalhais, eu sou docente de design na Faculdade de Belas Artes. Foi lá que fiz a licenciatura em design e depois prossegui os meus estudos. E foi lá, enquanto aluno de design, que eu comecei a estudar os livros enquanto designer. Isto pode não ser tão óbvio quanto isso, mas para mim, enquanto designer de comunicação, os livros sempre foram uma das coisas mais importantes que podíamos fazer. E uma das coisas mais complexas que na altura, isto no início dos anos 90, antes da internet, antes do design de interação, um dos objetos mais complexos que nós, enquanto designers, podíamos desenvolver. Paginar o livro era, de facto, uma atividade muito importante, porque o livro impresso era e é um artefacto cultural muitíssimo importante. Olhando para trás e pensando no período em que comecei a aprender, de uma maneira mais formal, comecei a aprender design de comunicação, alguns dos livros mais importantes dessa minha formação foram justamente livros sobre livros. Foram livros como o Form of the Book, escrito por Jan Tschichold, na segunda metade do século XX, ou na primeira metade da segunda metade do século XX. Um livro com uma série de ensaios sobre a moralidade e o bom design, que eram, acima de tudo, ensaios sobre a estrutura do livro e sobre a melhor maneira de resolver a estrutura do livro, em termos visuais, em termos práticos, da leitura e da composição e da responsabilidade do designer nesse trabalho. Um outro livro muito importante foi o The Elements of Typographic Style. Isto são livros que ainda me acompanham hoje em dia, 20 anos depois de os ter lido pela primeira vez, em alguns casos. Isto também é um livro sobre livros. Logo, é um livro sobre design de comunicação em geral, porque os problemas que são levantados por livros tiveram uma origem do design de comunicação e ainda são problemas muito pertinentes. Não são, de forma alguma, questões que estejam resolvidas, para as quais já existam normas fechadas, em termos de design, obviamente. E, finalmente, para não me alongar muito, livros como o Great Systems ou Raster System, do Joseph Müller-Brockmann, que também foi, ainda é um livro muito importante, não só na minha formação, mas na formação dos designers de comunicação em geral. Estes são apenas 3 exemplos. Exemplos de livros sobre livros e de livros que ainda estão lá em casa, na estante, e que fazem parte de uma coleção de livros relativamente grande que eu fui acumulando ao longo do tempo. Uma série de artefactos analógicos que eu fui acumulando e colecionando e que se começam a desmaterializar bastante. Uma outra coleção que já se desmaterializou completamente foi a de discos, que agora está dentro de um disco duro, em vez de estar numa estante. Eu e todos nós vamos aprendendo a lidar com isso, quer enquanto consumidores desses produtos, enquanto leitores e ouvintes, quer enquanto produtores. E os desafios que isto levanta aos designers de comunicação, quer como autores, quer como designers das publicações, são muito interessantes.
E é por isso que eu gostava de começar por falar de livros impressos, e em particular por falar de inclunábulos. Destes livros que foram produzidos até o ano 1500, que é uma fronteira um bocado arbitrária, por isso desde o início da impressão com caracteres móveis até 1500. Não nos interessa tanto esta cronologia, mas interessa-nos a natureza destes livros, deste período de 50 anos aproximadamente, em que o livro contemporâneo, como nós o conhecemos, foi inventado. Isto é um período de infância da tecnologia, é um período durante o qual foram experimentadas e desenvolvidas uma série de convenções, como coisas tão simples para nós e tão culturalmente estabelecidas hoje em dia, como a tipografia legível, como a realização de provas para correções, como a numeração de páginas do livro, como a estrutura de parágrafos, ou as páginas de títulos, prefácios, os capítulos, os índices, etc. Aqueles recursos todos e aquelas componentes todas daquilo que hoje em dia chamamos de livro. E que transformaram o livro, ou o inventaram, como um meio de comunicação coerente. Isto é um inclinável alemão. Aliás, a maior parte das imagens que eu tenho aqui são alemãs ou holandesas. E foi, portanto, durante aquele período, até 1500, mais coisa menos coisa, que muitos destes recursos foram experimentados, muitas experiências falharam, e depois, finalmente, entramos no período que os historiadores chamam de pós-incunável, e começou, ou em geral, a associação começou com este senhor. Chamava Aldo Manuzio, ou Aldus Manutius, em latim. Aldo Manuzio, o velho, o neto dele, tinha o mesmo nome e fazia a mesma coisa que ele. Este senhor tinha uma oficina de impressão em Florença, onde começou a produzir livros modernos, a dada altura, no início do século XVI. Foi ele que introduziu a primeira fonte tipográfica itálica, foi ele que inovou bastante nas técnicas de encadernação dos livros e que definiu muita da estrutura formal que hoje em dia conhecemos no livro. Isto é, por exemplo, uma folha de rosto, uma marca de impressor da oficina do Manuzio. Foi ele também, foi a oficina dele que massificou a produção de livros no formato octavo, por isso naquilo que nós hoje em dia identificamos como formato de bolso, com 20, 25 centímetros de altura. Formato mais manejável e mais pessoal. Isto tem influências brutais na leitura. Eu não vou entrar por aí, mas o Marshall McLuhan, por exemplo, estudou o papel que estes novos formatos tiveram na leitura pessoal e na leitura individual dos livros. E também é normalmente atribuída a ele e ao neto, o Aldo Manuzio, o novo, é atribuída largamente a normalização da pontuação na escrita. Isto, obviamente, por força da reprodução múltipla e massiva dos livros, que obrigou a normalizar a língua e também a forma como se escrevia. Estes livros, ao contrário dos incunábulos que mostrei antes, já nos parecem livros modernos, já não são objetos tão estranhos e tão claramente antigos. É óbvio que não reconhecemos a língua em que estão escritos, não reconhecemos o estilo da própria escrita, mas em termos formais e em termos estruturais, estes são livros que já não nos são tão estranhos quanto estes. Reparei agora que o meu relógio não está a funcionar, porque se não tiver acabado o tempo, me avisasse. A história dos incunábulos e dos livros impressos permite-nos estabelecer uma série de paralelismos com os e-books, porque os e-books contemporâneos são, na realidade, pouco mais do que incunável, ou pelo menos eu vejo assim. São primeiras experiências formais e estruturais da transposição ou da reinvenção do livro em formato digital. Eles fazem-me lembrar muito daquilo que vimos ao longo das últimas 2 décadas na web e noutros meios digitais, coisas como os CD-ROMs, que a dada altura pareciam a next big thing e, entretanto, desapareceram do mapa, extinguiram-se. Isto é uma edição de 1989, salvo erro, é a primeira edição da Voyager Series, da Voyager Company. Coisas como os hipertextos, isto é uma screenshot do Afternoon de Michael Joyce, que foi escrito no final dos anos 80, foi distribuído como uma aplicação na altura. Ele ainda é vendido, apesar de já ter sido portado uma série de vezes para novas plataformas. Isto é um outro hipertexto, é Patchwork Girl, escrita pelo Charlie Jackson em meados dos anos 90. Estes dois foram experiências seminais na literatura hipertextual ou na ficção interativa, se quisermos chamar assim, e que, apesar de terem sido muito importantes e de serem obras muitíssimo citadas hoje em dia por quem estuda os meios digitais, acabaram por não deixar muita descendência como meios de comunicação, acabaram por se extinguir, digamos assim. Os hipertextos online, que também foram muito experimentados durante
durante um certo período. Isto é o My Boyfriend Came Back from the War, que foi escrito, entre aspas, programado pelo Ali Ali em meados dos anos 90 também. Isto é um outro exemplo, escrito por Miroslav Avicii. E os textos digitais, como esta Agripa, do William Gibson, que era um texto digital não hipertextual, publicado no início dos anos 90, também como uma aplicação, isto também não só está esgotado, como está extinto, também por causa da própria natureza do livro. Estas coisas, como as ficções interativas, chama-se Screenshot do Zork, que também é um texto digital, mais digital que eletrónico, ou até as moods, que são estudadas por muitos autores como narrativa e como ficção colaborativa, interativa. Foram todos eles experiências importantes, mas, de certa forma, foram falhadas, pelo menos em termos da sua massificação cultural, em termos de atingirem aquele estatuto que o livro tem e continua a ter como um artefacto cultural muitíssimo importante. Isto leva-nos a definir, então, leva-nos aos e-books e leva-nos a perguntar como é que podemos definir e-books neste contexto. Se os e-books são apenas cópias digitais de livros, que são digitalizações em formato de imagem, em formato de texto, como as que estão compiladas no projeto Gutenberg, se são livros expandidos, coisas com conteúdos multimédia, com múltiplas imagens ou conteúdos interativos vários, eu creio que não serão livros expandidos, e são eventualmente novos formatos de mídia, não são livros digitais. Os e-books também não são websites com conteúdos mais ou menos fluidos, mais ou menos editáveis e, em consequência disso, mais ou menos instáveis, e não são também bases de dados, embora alguns livros impressos tenham sido bases de dados, mas foram bases de dados publicados como livros impressos, porque na altura esse seria talvez o melhor recurso para fazer. Estou a pensar em particular nos dicionários e nas enciclopédias. Que são coisas que não têm sido muito transpostas para o formato e-book, justamente porque estes novos formatos digitais, ou os formatos dos e-books contemporâneos, não são provavelmente os melhores formatos para estas bases de dados. A web, por exemplo, é um suporte muito melhor para um dicionário eletrónico, uma enciclopédia eletrónica. Então, como é que podemos definir os e-books? Podemos defini-los, talvez, como mais um passo na evolução daquilo que alguns autores chamam de formas textuais longas. Formas textuais cuja história se pode traçar desde isto, desde os rolos de papiro, até os códices, até o livro impresso, passando, obviamente, pelos enconados. Podemos chamá-los de livros eletrónicos, se preferirem, ou livros digitais, ou talvez seja uma denominação mais precisa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, em primeiro lugar, que não podemos, a meu ver, esperar que os livros digitais sejam idênticos aos livros impressos. Não podemos esperar que os livros digitais se limitem a simular e a reproduzir os livros impressos, porque é um erro muito frequente, ou a meu ver, é um erro e algo muito frequente. Podemos naturalmente esperar que os livros digitais consigam simular razoavelmente bem alguns aspectos dos livros impressos, mas não a totalidade desses livros, até porque muitos dos aspectos analógicos, aqueles aspectos do mundo real, não são efetivamente simuláveis, pelo menos pelas tecnologias atuais. E não podemos esperar que a experiência de leitura seja inalterada com esta passagem para um novo meio, ou para uma série de novos meios. Por isso, se estabelecermos que livros impressos e livros digitais são artefactos de uma natureza muito diferente, não nos devemos limitar a desenvolver exercícios de simulação, enquanto designers, enquanto autores e enquanto editores também, mas aproveitar a oportunidade para reinventar e para expandir o meio, para tirar partido da natureza computacional do meio, mais do que da sua natureza digital. A natureza digital dos livros é importante, mas assume, a meu ver, uma importância secundária em relação à natureza computacional, ao facto de eles poderem estruturalmente ser radicalmente diferentes dos livros clássicos ou impressos. Da mesma forma que a estrutura do livro impresso, aquela que hoje em dia nós consideramos convencional, evoluiu a partir dos códices e durante o período enconados, a estrutura dos livros eletrónicos ou digitais inevitavelmente evoluirá a partir destes. Esta evolução pode ser mais divergente do que convergente, porque inevitavelmente os livros impressos continuarão a evoluir paralelamente aos livros digitais. E ao contrário do que aconteceu com outros meios, como os rolos de papiro, não se prevê a sua extinção, pelo menos a curto prazo. Isto é um exemplo de um livro pós-digital, um livro impresso pós-digital, uma edição chamada Written Images, que foi publicada em 300 exemplares.
todas as componentes deste livro, que é uma compilação de trabalhos de vários autores, são produzidas computacionalmente. O livro é feito com impressão digital, por isso cada um dos 300 exemplares é diferente de todos os outros. E é único. Podemos esperar que, tal como este Written Images ou tal como este Tree of Codes, escrito pelo Jonathan Safran Foer, os livros em papel se virão, ou se possam vir a especializar, possam vir a tornar-se cada vez mais importantes e mais relevantes em determinadas áreas de nicho, mas não creio que se venham a distinguir, obviamente. Este Tree of Codes foi editado pela Visual Editions já agora. Recentemente também editou, ou reeditou, a Composition No. 1 de Marcos Tapora. Entre os pontos de convergência entre daquilo que nós hoje em dia designamos como e-books ou como livros eletrónicos e os livros clássicos, impressos em papel, nós podemos, obviamente, encontrar alguns pontos de convergência, onde eles passam pela numeração de páginas, que é uma boa ideia, ou parece uma boa ideia, mas que não tem sido resolvida da melhor maneira. Os números de página, naturalmente, não existem em livros eletrónicos, porque eles são fluidos, e ainda bem, têm uma composição fluida, não têm formato de página fechada. Mas, tal como a Amazon faz, e daí eu ter trazido o exemplo do Kindle, nós podemos ter uma edição impressa que sirva de referência para uma numeração de página na edição digital. O Kindle faz isso muito bem, ou começou a fazer isso muito bem aqui há uns meses. Ele referencia-nos o ISBN da edição física, que é utilizada como medida da paginação, e apresenta-nos depois uma paginação que é contextual e que é, enfim, dependente do dispositivo em que o livro está a ser lido. O iBooks da Apple faz isso muito mal, porque nos apresenta, por exemplo, números de página variáveis. Eu trouxe a mesma página do mesmo livro, que aqui aparece referenciada por uma página de 400 e qualquer coisa, 500, mas quando giramos o dispositivo, de repente torna-se na página 600, 900 e qualquer coisa. Isto é uma numeração de página que não tem nenhum propósito funcional e não tem utilidade nenhuma. A organização em capítulos é outro ponto de convergência. Ela pode ser levada a extremos de complexidade muito difíceis de conseguir em livros impressos, e a hiperligação facilita, ou a hiperligação possibilitada pela natureza computacional do meio, facilita muito a navegação entre os conteúdos hiperligados. E entre conteúdos e notas. As notas de rodapé são uma coisa que eu ainda não consegui descobrir em nenhum dos e-books que li, infelizmente. Percebo a dificuldade da sua implementação prática, mas também percebo a necessidade de elas serem de alguma maneira resolvidas. Um minuto. Ok. Vamos acelerar. E vou passar à frente pelas anotações, pela dissociação de capas e miolo, para muito brevemente listar alguns pontos de divergência, que eu acho que são oportunidades muito importantes no design de livros digitais. Um deles é a localização dos conteúdos. Cada parte do conteúdo de um livro digital tem uma localização única no documento, e isso permite-nos, obviamente, uma indexação muito mais eficaz do livro. Outra é a localização contextual dentro do capítulo, as hiperligações que já falei, e o acesso a conteúdos remotos fora do livro, sejam estes conteúdos ou web ou outros livros. A proteção de cópia, que haveríamos a falar, mas vou passar à frente, e a partilha, empréstimo e modulação de livros. Isto eu identifico-os para já como pontos de divergência, porque são problemas a ser resolvidos com os e-books. São limitações atuais dos e-books, ou pelo menos daquilo que são as duas principais plataformas de e-books neste momento, a da Amazon e a da Apple, que aqui em Portugal não tem muita expressão. O registro e partilha de anotações. Existem já algumas plataformas que tentam possibilitar a partilha mais alargada de anotações. A própria Amazon fornece esse serviço de uma forma muito crua, mas permite-nos tornar públicas as nossas notas dentro de cada livro. Existem duas plataformas que eu conheço, pelo menos, uma chamada Findings.com e outra Open Bookmarks, que estão a tentar dinamizar esta cultura das Open Bookmarks, da cultura de anotações, da partilha de anotações dentro do livro, e tentar promover a descoberta do livro através desta abertura das anotações. A acessibilidade também é um aspecto muito importante e tem sido razoável em alguns e-books. Tem sido curiosamente desastrosa noutros produtos que tentam simular o mídia impresso, como as revistas digitais, em particular aquelas que são vendidas para o iPad, que não contêm texto, têm ferramentas de acessibilidade muito, enfim, deficitárias. O manuseamento dos próprios e-books é também uma área de oportunidade para reinventar o meio. E
Um outro problema grande que tem que ser resolvido com os e-books é a forma como eles lidam com a memória visual do utilizador. Porque, em última instância, enquanto se continuar a desejar a fluidez e a elasticidade do layout, o que são, obviamente, aspectos positivos, nunca conseguimos que os e-books sejam tão eficientes ao nível do apelo à memória visual dos leitores como os livros impressos são, justamente porque a sua forma não é fixa. E vou passar isto à frente. Formatos de fecheiro, a estabilidade dos artefactos também é um aspecto muitíssimo importante, mas vou já para as conclusões. Eu gostaria de concluir, se calhar com algumas preocupações, ou com uma síntese destas preocupações, que nos leva à necessidade de encontrarmos ou de chegarmos, ou de estabelecermos normas e standards para o design dos livros digitais e também para a sua distribuição. E é por isso que eu ilustro isto como uma loja. Nós precisamos de melhores lojas para livros digitais e precisamos de conseguir criar em torno dos livros digitais uma cultura que se aproxime daquela cultura que nós temos com os livros impressos. Estas normas não podem ser só ditadas por critérios económicos, porque temos todos, autores, editores, designers, distribuidores, temos todas responsabilidades muito grandes na definição destes artefactos. E depende, como estamos numa fase de invenção, depende de todos nós o desenvolvimento de boas políticas, enfim, de design e distribuição em torno destes novos suportes. Precisamos de pensar todo o contexto de criação, consumo, partilha e das múltiplas relações que temos com os livros em papel. As relações que nós temos com os livros, que os livros têm com outros livros e que os leitores têm com os livros, para que os possamos desenvolver da melhor maneira e tirar partido das vantagens que, de facto, os livros digitais nos trazem. O James Bridle, que é uma pessoa que tem estudado muito os livros eletrónicos, gosta de explicar que o ciclo de vida dos livros tradicionais se divide em 3 fases. Se divide entre uma fase de publicidade e de introdução no mercado, que é a fase em que ele é produzido, distribuído e ultimamente comprado pelos leitores. Depois encontramos uma fase de leitura, que é a fase em que a informação é, de facto, entregue ao leitor. E, finalmente, os livros físicos tornam-se em souvenirs, tornam-se em objetos que evocam memórias, que se evocam a si próprios e evocam outros livros e que, eventualmente, porque ficam parados numa estante e ficam à nossa espera, vão ser redescobertos mais tarde. Ele diz, e eu concordo, que os e-books não estão, neste momento e ainda, a conseguir cumprir esta última etapa do ciclo de vida do livro. E parece-me, tal como ele, muito importante pensarmos também nos problemas que isto nos traz em relação à eficiência dos livros, que, em última instância, é aquilo que nós desejamos. Obrigado. Desculpem. Muito obrigado, Miguel. Vamos agora então passar à Cristina Sá, uma engenheira que se passou para o lado das artes, é professora na Escola das Artes da Universidade Católica e vai-nos trazer aqui a sua perspectiva. Eu não tenho uma apresentação como o Miguel, de qualquer maneira. Há alguns vídeos que depois vos vou querer mostrar, então ficam já alimentados. Então, boa tarde ou boa hora do almoço a todos. De facto, o que eu trago aqui são mais reflexões avulsas e algumas questões que estão comigo também. Não posso dizer que seja uma especialista em e-books, não foi algo sobre o qual me tenho debruçado com muita atenção até ter este desafio, confesso. De qualquer maneira, a minha investigação tem andado à volta da interatividade, essencialmente sobre as interfaces, mas também sobre a interação. E por isso interessou-me pensar o que passava com os livros. Dentro da interatividade, aquilo que me interessa mesmo é a mediação, ou seja, a teoria dos mídias. De que maneira é que os mídias nos influenciam o modo de estar no mundo, o modo de experienciar este mundo onde estamos. Então, nesse âmbito, foi interessante ver o que é que vai acontecer a este meio, o que é que vai acontecer aos livros agora que vão, ou que estão no digital, que já lá estão. Aquilo que me parece importante é que, para mudar um meio, não é apenas uma mudança tecnológica que vem fazer isso, ou seja, se não altera necessariamente o território cultural desse meio, não altera a sua estética necessariamente, ou, enfim, altera sempre algumas mudanças, mas não altera a sua audiência, o seu posicionamento no tecido mediático. Interessa sim é quando começam a alterar-se comportamentos, seja do lado dos emissores, seja do lado dos receptores. Então, aquilo que me parece é que o digital não é meramente uma mudança tecnológica, é uma mudança
de uma categoria, ou vai trazer mudanças de uma ordem tal, que podem, de facto, alterar comportamentos, quer dos autores, dos escritores, quer dos leitores. Eu vou passar por muitas coisas que o Miguel passou, mas um bocadinho de lado, portanto, eu acho que vai haver aqui uma visão novamente, vamos repetir algumas coisas, mas penso com outra perspectiva. Eu resolvi pensar então como se altera a experiência de ler um livro quando ele migra para o digital. E dividi esta mudança, esta alteração que os livros sofrem, em 3 fases. Filo porque me baseei nas mudanças que sofreu a imagem estática e dinâmica, portanto, baseei nisso e transpus para os livros. Chamei então à primeira fase qualquer semelhança não é pura coincidência, que é a fase que o Miguel falou, que o digital, e que estamos plenamente nela, o digital replica os moldes do meio analógico. Portanto, estamos novamente perante um livro, sem dúvida nenhuma, que é digital, mas tenta imitar todas as características de um livro analógico. Claro que ao fazermos isto, imediatamente ressaltam possibilidades novas que o livro tem. Imediatamente começamos a aspirar a querer fazer algo mais. Mas nesta fase nós claramente já estamos. E eu trouxe só aqui um vídeo que mostra muitíssimo bem isso, embora com o e-book tenha escrito. Screen all over again with the free iBooks app from the App Store. The iBooks app opens to a beautiful bookshelf. To start reading, just pick a book from the shelf and it fills the screen. Reading on iPad 2 is just like reading a paper book. You even flip through pages. But iBooks offers so much more. Tap here to change the text size. You can even choose a different font. If you want to look up a particular word, just use the built-in English dictionary. Tap here to type in a word, and iBooks shows you everywhere that it appears in the book, or even look it up on the web. Highlight a section so you can refer to it quickly later on, or add your own notes as you read. Vou parar aqui. Este vídeo não traz nada de novo, mas mostra como se tenta apresentar esta aplicação para ler livros. Começando logo por dizer, é uma nova experiência, mas é um livro. Estamos a revolucionar a forma de ler livros, mas é um livro. E depois diz, até tem páginas, até dá para virar. Naturalmente estamos, com todos os problemas de paginação, mas naturalmente estamos aqui a tentar replicar o meio analógico no digital. E tem uma sequência rígida, enfim, pode-se escrever nas margens, tirando notas, por exemplo, etc. Claramente começa-se assim porque não se perdem públicos, não é? Nós habituamos-nos a passar para o digital quase sem dar conta, é mais intuitivo, mantém-se velhas audiências, ótimo, até aqui tudo bem. Claro está também que há logo algumas novidades que ressaltam, alguma vontade de fazer coisas diferentes. Pesquisar palavras, poder saltar para o dicionário, que o Miguel também foi falando, e algumas coisas que são próprias do dispositivo de recepção em si, ou seja, têm luz, eles próprios, não ocupam tanto espaço, são ecológicos, não se sujam, ou o iPad suja-se um bocadinho, nada de especial, mas começa a revolucionar alguma coisa na experiência de ler um livro. Em que sentido? A mim pareceu-me que, à partida, aquilo que eu sinto em relação a isto é que comecei também a ter disponível para os outros e a partilhar a minha biblioteca. O que significa que é muito bom, porque as pessoas podem me aconselhar livros e podem dizer, leste esse, então olha, este também é bom, então é bestial. Por outro lado, tenho aqui uma perda de uma coisa muito privada, que era a minha leitura do meu livro. É um bocadinho diferente, é mais pública. E, sobretudo, as minhas anotações de páginas. Agora que se podem, com o Open Margin, que falou o Miguel, se podem partilhar estas notas que nós escrevemos, também eram coisas muito pessoais que nós ali escrevíamos e coisas muito próprias que nos saíam na hora. O meu medo é que, ao tornar esta experiência um bocadinho mais pública, não vamos cair no tentar ser muito cool e só ler livros que façam parecer que somos super inteligentes, não é? Escrever assim comentários muito bons, quando antes fazíamos coisas um bocadinho mais livres. Enfim, não sei se isso vai acontecer. A segunda fase... Está com sono no computador, está? A segunda fase é, chamei-lhe, em pleno voo entre aqui e outra coisa.
e já se começa a ver muitas aplicações assim. A primeira que eu vos vou mostrar é uma adaptação da Alice no País das Maravilhas para iPad. É um vídeo de publicidade a isto, portanto, é assim muito rápido e um bocadinho frenético, mas eu acho que dá para ter a ideia das possibilidades que se abrem com o livro. É um livro, tem páginas, tem sequências. Aliás, é uma adaptação do livro, não podia ser mais clássica, a narrativa continua igual. As ilustrações até me parece que são as originais, embora coloridas, portanto, mantém-se o que estava. Há uma adaptação e coloca-se ali uns pozinhos para de interatividade que tornam isto mais interessante. Ou, enfim, vemos isto agora já é o juízo de cada um. Parte-se do livro clássico, não se lhe muda a essência, mas tira-se partido do dispositivo de recepção. Aquilo só funciona para o iPad, porque tira partido precisamente dos sensores do iPad. Isto também não é nada assim de tão novo que o digital esteja a fazer, no sentido em que tirar partido do dispositivo de recepção é uma coisa que os livros tradicionais também fazem. Eu lembrei-me ao ver isto, lembrei-me do Capuchinho Vermelho da minha sobrinha, que nós estamos a ler, depois aparece o lobo mau e tem lá um retângulozinho com um pelo, onde podemos passar a mão para sentir o pelo do lobo mau. O livro é um dispositivo tátil e usá-lo assim é tirar partido dessa exposição tátil do livro. Portanto, também há um seguimento em relação ao que se fez com o livro tradicional. A terceira fase, quando isto começa a ser mais engraçado, é quando de facto se começa a pensar em escrever para um meio digital. Se começam os autores, os escritores a disporem-se a escrever de uma maneira diferente, a tirar partido de coisas diferentes. E depois isso irá alterar, penso eu, a nossa forma de ler também. Portanto, nós como leitores sentiremos essa alteração. Então, eu chamei esta terceira fase, a revolução começa quando se alteram os comportamentos, quer do receptor, quer do emissor. Do lado do autor, vamos trazer aqui uma plataforma que se chama Papercut. Eu, de qualquer maneira, queria só, antes de passar isso, deixar aqui uma referência a este blog, onde eu aprendi imenso, chama-se Ler e-books. E, portanto, se tiverem interesse, eu acho que ele tem lá as ferramentas todas, as novidades, está sempre super atualizado. Eu gostei deste blog. Mas o que vos queria mostrar agora era esta plataforma, Papercut. Eles vão explicar as motivações para a desenvolver, os autores vão explicar. É uma plataforma que ajuda autores a escreverem e-books diretamente, portanto, livros que não poderão existir enquanto analógicos, apenas existirão como digitais. E depois há alguns testemunhos de autores que usaram esta plataforma. I refer to it often as, the enhanced reading experience, and I think that's what it really is, because we want people to subconsciously take all this information in and not be aware that actually they're being fed music, they're being fed motion graphics, they're being fed graphical prompts. The inspiration for Papercut was mainly a lack of good publishing initiatives out there, really. This is a quite new field. Digital publishing is a quite new field, and we need to push the envelope. We need to experiment. And with Papercut, we wanted to do that. We wanted to experiment. We wanted to experiment with storytelling techniques. This was about reading. This was about sitting back. This was about almost not realizing you were interacting with these stories. Most publishing initiatives are based on the idea of a page. A device like this, the iPad, doesn't really have a page, obviously, it's a screen. And therefore we wanted to focus on the reading experience instead, how it is to read on a screen.
And we developed this idea that we have this reading frame in this area here. And because of this reading frame, we know where the reader is in the story. And therefore, we can trigger events based on what's happening in the story. So we can trigger audio like here. So we have like half audiobook, half written text. We can also trigger videos coming on like this. So when we read about something in the text, we can immediately trigger something that's based on what's happening. Paperguide is exciting for authors, I hope, because it's a new way of telling stories in collaboration with audio designers, visual designers, and so on. I was really interested to hear about the Paperguide platform because it's disturbing to hear that people are moving away from the written word, and if we can somehow move on the process of publishing the book, so you get the written word, but you also get so much more. It was exciting, basically, to be part of that because it hadn't been done before. I only really had the page to work with once I decided I wasn't going to work in screenplays or on stage. I wanted to write prose, and then that stayed the same for quite a while. I think it's only now that the new technology, and I think also the vision of people working with the new technologies and making life interesting again. I refer to it often as Aquilo que de facto me ficou desta apresentação, a primeira vez que a vi, eu acho que não se ouvia muito bem, mas de qualquer maneira, que me ficou da parte das pessoas que quiseram fazer esta aplicação, esta plataforma, para depois os autores criarem sobre ela, foi o facto de querer estilhaçar algumas das definições antigas, que o Miguel ia falando, ou seja, deixa de ter páginas, porque é que há de ter páginas? De facto, podemos passar para uma coisa diferente. Isso, aliás, é um formato, por exemplo, lembra-me um bocadinho que nós continuamos a produzir LPs e música, por exemplo, quando se pode pensar, como o Voltaire que já passou por outro formato, podemos evoluir, podemos ir para outra coisa, enquanto criadores. E depois gostei também da parte em que eles referem isto continua a ser uma experiência de ler, o sit-back. Os eventos coletam-se quase automaticamente, portanto, não há uma necessidade de atenção para conseguir esses eventos a despoletarem-se. Foram coisas que registrei também, enfim, aquilo que os autores disseram sobre escrever para esta plataforma. Finalmente, quando chegarmos a esta fase em que há a criação, que eu acho que ainda pode ir muito mais longe do que o paper cut, quando chegarmos a esta fase desta criação própria, pensada para o digital, o que vai acontecer do lado do receptor e do leitor e o que vai acontecer ao livro são incógnitas. Eu, de qualquer maneira, tentei fazer aqui só um apanhado e fui buscar o Lev Manovich, da Language of New Media, embora seja velhinho e fale sobre a imagem, acho que se consegue adaptar ao livro. Dizia então o Manovich que a imagem, ao aceder à categoria digital, ganha novas possibilidades operacionais e se altera na sua constituição. Eu acho que acontece a mesma coisa ao livro. O livro ganha possibilidades operacionais e altera-se na sua constituição. Interessou-me em particular a editabilidade, de que o Miguel falou. A editabilidade pode de facto alterar a noção de livro, ou seja, se eu posso alterar o texto, ainda que parcialmente, numa ficção fazendo, por exemplo, uma narrativa colaborativa, alterando trechos do texto ou completando por aí fora. Se eu posso, num texto que não é num livro, que não é narrativo, por exemplo, alterar conteúdos científicos e posso alterar uma definição, acrescentar qualquer coisa ao género do Wikipedia, o que é que eu estou a fazer? Não é? O que é que eu estou a tirar? Estou a colocar muitas questões, isso claramente, quem é o autor, quando é que aquela obra está pronta, se algum dia estará, estou a ser corresponsável pelo conhecimento que o livro vai trazer e, sobretudo, estou a abanar um bocadinho a autoridade do livro. Nós estamos habituados a que o livro é a autoridade em si, portanto, abanamos aí um bocadinho. Também tornamos o livro instável, efêmero, o que é completamente contra a nossa definição de livro. Portanto, estamos aqui a mexer com coisas sérias. Tornamos corresponsáveis pela nossa aprendizagem enquanto leitores, porque temos de filtrar, garantir que está certo e se não estiver a alterar, para que os outros aprendam bem. Portanto, há aqui uma aprendizagem dinâmica que se altera. E a questão fica aqui. Se de facto se podem vir a alterar atitudes perante o conhecimento, perante a memória, perante o livro em si, enfim, ainda estamos a falar de livros, não tenho certeza. Vamos então para a última apresentação. Paulo Ferreira, diretor de uma empresa muito inovadora, Booktailers Consultoria e Edição, e que nos irá dar aqui a perspectiva muito importante também da edição.
sensivelmente 15 minutos é o que temos disponível. Assim, Eu faço umas perguntinhas e depois, se calhar, perguntas e respostas. sim, sim. Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre com muito gosto que venho ao Porto. Eu queria só passar algumas notas, pois acho que talvez as mais interessantes, já estamos com pouco tempo, que possa haver perguntas e respostas. Portanto, eu não vou fazer uma posição tão estruturada, com um raciocínio tão dá para ver para ser. Vou deixar antes algumas notas que acho que podem ser subsídios para depois todos conversarmos um bocadinho. Eu começava com uma meta-provocação para dizer que eu gostava que o Steve Jobs tivesse vivido mais 3 ou 4 anos para ver se de vez resolvia a questão do e-book e a questão do acesso aos livros e, obviamente, estou aqui a falar mais de uma perspectiva de mercado. Eu sou consultor editorial, portanto, trabalho essencialmente com editores e é muita perspectiva de mercado sempre que eu tento para abordar. Mesmo que, e vou falar disso, depois a certa altura começa a falar da relação autor-editor, na verdade o que eu estou preocupado é com o mercado, é o que é que vai acontecer a uma indústria que em Portugal vale 530 milhões de euros. Vale mais que aos CDs, vale mais que ao DVD, vale mais que ao bacalhau, vale mais que aos chocolates. Isto para mostrar a importância do livro. Nós temos tendência para achar que o livro é um mercado que é só cultural, até algo romântico, mas na verdade é um mercado de muito dinheiro. Das indústrias criativas é a área que mais dinheiro dá e que mais e dos mais internacionalizáveis e exportáveis. Isto para falar, parece o Santos Pereira a falar, mas de facto, quando olhamos para o mercado do livro, há que perceber que estamos aqui a falar de muitos milhões de euros. E como tal, obviamente, o livro digital que vem pôr, pelas apresentações que já vimos, vem pôr em causa muito daquilo que temos por seguro. Eu também concordo com os dois. Eu acho que eu tenho alguma dificuldade em chamar alguns dos produtos, e que o produto não é pejorativo, de chamar-se livros. Eu também tenho dificuldade. Para mim já são outra coisa também. E não tem aqui qualquer valoração pejorativa. Atenção. Acho que são outros produtos. Eu, por acaso, tenho o Alice que me apresentou ali, eu, por acaso, tenho no iPad. E, de facto, é outra coisa. Portanto, eu também tenho dificuldade em achar que são livros. Há que perceber uma coisa, que nós temos tendência para falar do mercado do livro, mas, na verdade, não existe um mercado do livro. Existem muitos mercados do livro, ou seja, existem vários segmentos de mercado e só nessa perspectiva é que fará sentido olhar para o mercado do livro como constituído por muitos mercados. Ou seja, por exemplo, no mercado académico, no mercado universitário, é óbvio que o livro digital não estamos na fase de vai ser uma realidade, já é uma realidade. Há áreas do conhecimento, as nanotecnologias, as biotecnologias desta vida, perdoem-me assim a linguagem mais livre, que já não existem livros físicos. E, para dizer a verdade, nem faz sentido que haja, porque os canais estão de tal modo já bem montados, e estes bem montados têm uma valoração aqui um bocadinho cínica, porque, na verdade, a Rede Elsevier muniu-se a tempo e basicamente conseguiu fazer a agregação de grande parte destes conteúdos, o que faz com que, nomeadamente, as bibliotecas fiquem agarradas a estas empresas, porque para terem essas revistas têm que comprar pacotes que são caros e em que, por vezes, junta revistas que nós queremos com as que nós não queremos. Portanto, isto para dizer que, no caso, por exemplo, do segmento universitário, académico, o livro digital é já só a única coisa que existe. Quando chegamos às edições genéricas, isto não é bem assim, ou seja, quando estamos a falar aqui sobretudo do romance, da poesia, do conto, se calhar não podemos já assumir que o livro digital vai chegar e vai destruir todo o mercado. Até porque há que deixar isto bem claro, as coisas vão ser paralelas, consoante as minhas necessidades e os meus objetivos, vou ter livros físicos ou livros digitais. Não vai ser o fim do mundo, não vai ser o fim do livro, e quando falo aqui de mercado, estou preocupado no sentido de estar alerta, porque não acho que vai destruir o mercado do livro. Nós vamos assumir de uma vez por todas que a indústria de edição é uma indústria de conteúdos em que, por acaso, um dos suportes é um livro. Mas pode ser uma aplicação, pode ser um e-book, pode ser outra coisa qualquer. Eu, na minha outra vida, eu fui publicitário e onde comuniquei alguns dos produtos que nós charíamos lixo, na televisão, como as Chiquititas e como a Floribela, comuniquei isso tudo quando estava na publicidade. O que acontecia era, havia uma senhora argentina chamada Cris Morena que o que faz são conceitos, em que por acaso, pelo meio, há uma série de televisão, mas o que interessa é fazer um conceito, que depois dá acesso a concertos, dá acesso a séries de televisão, a livros, a cadernetas de cromos, o que seja. Isto para dizer, para centrar aqui, que o digital só vai acentuar aquilo que já nós sabíamos há muito tempo. A edição não é mais do que conteúdos. Apenas e só isso. E consoante o tipo de conteúdos que estamos a falar e as necessidades anexas a esses conteúdos, naturalmente
nós vamos naturalmente também optar pelo livro digital ou pelo livro físico. Depois eu gostava só aqui de um outro ponto que me parece muito interessante, que é a relação editor-autor, a relação ao papel dos editores no meio disto tudo. O editor até aqui tem selecionado os conteúdos que quer publicar e acrescenta-lhe valor. Isto é um editor. É cortar, é selecionar, acrescentar valor. É para isto que serve um editor. Se fosse só para publicar, pode chegar, paginar e imprimir, qualquer gráfica faria isso. Mal paginado, mas faria. Portanto, o que tem de haver é um editor que de facto acrescente valor e seja capaz de pegar num conteúdo que lhe chega exponencial. É para isto que serve um editor. O que é que acontece? No mundo digital em que estamos, eu se quiser posso escrever aqui 3 ou 4 notas e publicá-las imediatamente na Amazon. E depois também posso pegar um texto do Miguel, copiar, mudar só o primeiro parágrafo para não causar muito escândalo, também colocá-lo na Amazon. Que é um dos graves problemas que agora existe, é a questão da autoria, mas é porque há muita apropriação indevida. Pronto, isto para dizer o quê? Eu posso publicar daqui a 10 minutos um livro na Amazon e não recorri a um editor. Ou seja, eu passei por completo ao lado do editor. Se vocês fizerem uma pesquisa na net e escreverem John Locke, vão encontrar o clássico, mas também vão encontrar um senhor que foi o primeiro autor a vender 1 milhão de livros diretamente na Amazon. 1 milhão. 1 milhão. Rodrigo Santos, para terem um paralelo, em todos os livros que lançou, terá vendido cerca de 1,2, 1,3 milhões de livros. Para terem uma ideia do que estamos aqui a falar, ter uma proporção. Quase ninguém, então obviamente aqui estamos a falar do mercado nacional, e quando falo de John Locke, falo de um mercado global. Praticamente ninguém vende 1 milhão de livros de autores portugueses em Portugal. Haverá, além do José Saramago, Rodrigo Santos, Maria da Rebelo Pinto, Miguel Sousa Tavares, quando a gente os consegue citar já é mau. É sinal que não são assim tantos. Portanto, e a lista é de facto muito curta. E como tal, isto vai alterar em muitas relações que existem entre autor e editor. Se eu acho que os editores vão desaparecer, não. Acho que os editores nunca foram tão importantes como são agora para acrescentar valor. Porque são eles que vão dar o crivo, são eles que vão dizer o que vale e o que não vale. Porque senão imaginem o que é, que todos nós, refirma toda a gente no mundo inteiro, escrever um livro. Obviamente vai haver livros melhores do que outros, é natural. O Darwin explicou isto muito bem. Portanto, o que vai acontecer é que se não houver alguém que dê o crivo e acrescente valor, nós vamos ter, desculpe, isto é muita porcaria. Então eu vou precisar de um editor. Eu não quero viver num mundo onde o editor não tem um papel para dizer o que vale e o que não vale. Por isso é que existem catálogos de prestígio, e se eu vos pedir 2 ou 3 editoras, vocês vão me dar 2 ou 3 editoras para a ficção, para a poesia e para o livro técnico, e essas são as vossas referências, que vocês reconhecem qualidade nesses editores para vos apresentar bons livros, bons conteúdos bem editados. Obviamente o Miguel, pela sua formação, terá um tipo de editores diferente, se calhar terei eu, mas para nós a qualidade será a mesma. Para mim, um livro que tem qualidade não é um livro literariamente supremo, isso é outra coisa, isso é qualidade literária. Para mim, qualidade de edição é quando um livro se aproxima do seu público leitor. Ele está feito para dar resposta às necessidades de um determinado tipo de leitor. Portanto, pode haver livros de autoajuda que estão têm grande qualidade, e livros de ficção, que são livros belíssimos, mas estão mal traduzidos, mal editados, mal paginados. Portanto, aqui a noção de qualidade é esta. Mas o que eu queria aqui, só depois para dar também hipótese de haver perguntas e respostas, o que eu queria passar era esta questão aqui, autor e editor. Estamos numa fase em que o autor tem poder para publicar um livro ao minuto. Precisamos de filtros, e é preciso, de facto, que esta distinção seja clara, sob pena de nós termos acesso a milhões, literalmente milhões de livros, mas não saber o que é que devemos selecionar. Não nos podemos esquecer que os suplementos literários morreram em Portugal, não há um único suplemento literário neste país. O que tem é suplementos de indústrias culturais, em que o espaço para livros é diminuto, em que os redatores são freelançados, ganham mal, uma situação muito precária, e que têm que escrever textos de 1500 caracteres para livros de 600 páginas. Pronto, isto para dar um bocadinho só 3 ou 4 notas, e acho que é... Agora abrimos a nossa aberta a perguntas e respostas a todos. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Foram, penso eu, 3 perspectivas muito interessantes. Nós temos alguns minutos, não muitos, 5 minutos no calendário, claro que podemos alargar um pouco mais a quem estiver interessado em continuar. Eu gostava de aproveitar o facto de estar aqui na mesa para eu próprio colocar uma primeira questão, depois iria abrir ao público presente. Mas há aqui um ponto de ligação entre as 3 apresentações que me pareceu interessante e que tem a ver com uma questão que já me tinha surgido num texto de Humberto Eco, que recentemente publicou um livro dizendo
que os livros não estão ainda para terminar, e falava da importância das bibliotecas como filtro, esse tal filtro que o Paulo falava, que os editores têm também esse papel de criar, de facto, aqui um enquadramento, e que o Miguel falava também na importância das lojas e de haver normas, e que também a Cristina falava em termos das alterações de comportamento que estão a acontecer. Portanto, aqui a minha questão prende-se muito com esse fator loja, com esse contacto de proximidade com o leitor. Qual vai ser a evolução nesse sentido? Será que vamos ficar sem lojas e sem a possibilidade de ter lojas e bibliotecas e outros ambientes próximos que nos possam dar indicações sobre o que é melhor ler? Não sei qual de vocês quer aproximar. Estamos pelo mercado. Quer dizer, eu acho que, respondendo pelo mercado, mesmo entre aspas, eu acho que o mercado vai se adaptar como em todas as realidades. Agora, parece-me a mim é que, se calhar, as livrarias digitais e as livrarias online vão ter um papel fundamental, aqui, nomeadamente para o fundo de catálogo. Ou seja, em Portugal também temos um problema no mercado do livro, não há números. Há números para a cortiça, mas não há para o livro. Portanto, para a cortiça eu consigo saber a produção anual, para o livro é muito complicado saber tiragens quanto mais vendas. Mas peço desculpa que é interessante que existe entrar aqui pertinho. A questão das lojas, a proximidade. A questão do fundo de catálogo. Obrigado. Serão publicados cerca de 15 mil novos títulos por ano. Eu tive nos dados da apresentação da GfK, que é uma consultora que trata alguns dos dados do mercado do livro, eles falavam de 20 mil. E estes 15 mil vocês juntem todo o backlist, ou seja, tudo o que é fundo de catálogo. Portanto, estaremos a falar aqui, se calhar, pode ser 200, 300, 400 mil livros. Imaginem uma livraria que tenha um só exemplar de cada um destes livros publicados e que estão chamado catálogo vivo. É praticamente impossível. Estou a falar de um título, de um exemplar. Imaginem o que é ter 2, 3, 4, 5. Ou seja, as livrarias físicas não vão ter capacidade, não têm capacidade já de resposta, o que faz com que o livro tenha um prazo de validade do iogurte. O livro sai, é lançado, e depois está há 4, 5 semanas. Com sorte, com alguma exposição, vai para a estante e volta ao armazém do editor, só volta a sair na Feira do Livro de Lisboa ou do Porto seguinte. E não há mercado paralelo. Sendo que as feiras do livro, que nós vemos em todas as estações de metro, etc., não são mercado paralelo, porque só ajudam a desprestigiar e a tirar a qualidade percebida do valor do livro. Se é que faço entender, ou seja, as pessoas estão tão habituadas a que uma novidade já esteja com 20% de desconto, que é o que é permitido ao abrigo da lei do preço fixo, se bem que a lei do preço fixo é uma lei teórica, porque não há fiscalização e é complicado. Mas isto para dizer que as livrarias online vão ser fundamentais, já são fundamentais para o fundo de catálogo. As livrarias físicas, obviamente, vai haver uma seleção. O mercado, em termos de livrarias, ainda está definhado por completo. Estão a fechar livrarias atrás de livrarias atrás de livrarias. A nível de cadeias, não são muitas, que não são muitas como dimensão. Estamos a falar da Almedina, estamos a falar da Bilhosa, da FNAC, da Bertrand. E acho que é isto. Portanto, estamos a falar de 4, 5 cadeias, portanto. E mesmo dentro dessas 4, 5 cadeias, toda a gente sabe que existem motores, ou seja, existem algumas que vendem muito, outras que vendem assim, outras não vendem grande coisa. Há uma cadeia em específico, não vou dar nomes para os senhores da FNAC, que não é a FNAC, mas há uma cadeia de lojas em específico que se fala que 40% da faturação total será a partir de uma das lojas que esse grupo tem. Isto para dizer também que mesmo dentro das cadeias existem diferentes velocidades. Portanto, parece-me a mim que as livrarias físicas que ficarem vão ser muito importantes para as novidades. O fundo de catálogo vai estar cada vez mais concentrado na UC, por exemplo, que é a livraria online portuguesa que nós temos com a maior dimensão, que pertence ao grupo Porto Editora. Não sei se respondi. Menos a parte do mercado. Posso falar talvez pelo lado dos mídias, de facto é fundamental esses filtros e esse segurar, porque uma das coisas que preocupa hoje em dia, e que se discute muito na teoria dos mídias, e, enfim, sobre este tecido mediático, é que de facto nós temos comunicações que são um para um, tivemos um para muitos, que foi fundamental, não é? Muitos para muitos, até que chegamos ao ponto de todos para ninguém, não é? Cada um escreve para si próprio, portanto, é preciso aqui, de facto, haver balizas e haver... Não sei se essas balizas poderão ser de organizações próprias da cultura de participação, ou seja, nós, enquanto publicadores, também garantirmos ferramentas quase automáticas que permitam esse filtro. Não estou segura que isso venha a funcionar, ou, de facto,
teremos de continuar a confiar em editores que serão filtradores daquilo que nós lemos e daquilo que nós conhecemos. Senão corremos o risco, de facto, de escrever e ninguém ler. Depois há aquela coisa que eu acho horrorosa como leitor, que é a leitura social, que é estarem todos a partilhar o que sublinhar e o que acharam do livro. Acho uma coisa horrorosa. Eu não quero saber. Mas como leitor, que eu estou só a falar como leitor. Pois, e era para dizer, mas acho que é uma invasão de privacidade absoluta. Sobretudo porque depois começamos a cair no tentar ser cool, não é? Escrever coisas muito fixes lá. Só leio Heidegger, Wittgenstein, não é mais nada. Uma coisa que entrou lá em casa. Eu sou assim. Não sei, eu acho a leitura social muito importante, apesar de tudo. Não é? Acho que aquela estar a partilhar. Obviamente que isso pode sempre acontecer, não é? Mas quantas pessoas nós conhecemos que também não gostam de andar com o Wittgenstein debaixo do braço, apesar de não ler. Aquele livro online, os comentários, se eu partilhar. As pessoas têm sempre essa opção. Não é? Mas eu acho. Eu não. Não, vou ao Facebook. Agora, acho muito importante as pessoas poderem partilhar, acho muito importante as pessoas poderem fazer algo que não é possível ainda em larga medida hoje em dia, que é emprestar os livros sem os piratear. É possível. É possível porque existe. Não é possível. 99% dos livros que eu tenho no Kindle não são emprestáveis porque o editor não o permite. Não porque a Amazon não o permita, porque eles em princípio não têm nada contra isso. Mas preocupa-me também o que é que vai acontecer 100% dos livros que eu tenho no meu Kindle um dia que eu morrer. Quem é que os vai conseguir ler? Os meus filhos provavelmente não, até porque não os tenho, mas isso eu não os vou poder doar a ninguém, muito provavelmente, porque este património e este investimento económico até vai desaparecer. Agora, imaginem, eu há pouco, numa das imagens, não comentário para fazer sobre isso, mas não o fiz, uma das imagens que mostrei quando falei de anotações era uma página dos princípios matemáticos de Newton, anotada pelo Leibniz, que se essa anotação tivesse sido feita num Kindle tinha desaparecido com a expiração da conta do Leibniz, ou as anotações de Fermat que foram muito importantes na matemática. Isso desaparecia. Isso são artefactos culturais tão importantes, ou mais, no caso do Fermat, do que os livros que estavam a ser lidos no momento. E são coisas que têm que ser preservadas. O livro, obviamente, é editado em múltiplos, é reproduzido indefinidamente, mas cada um de nós escreve os seus próprios livros quando faz notas de margem, ou quando arranca uma página, ou quando os cede a alguém. Hoje em dia, cada um de nós consegue divulgar também, consegue publicar um livro na Amazon, mas já toda a gente conseguia fazer vanity editions durante o século XX, não é? E já toda a gente escrevia os seus diários, por exemplo, que em geral não eram publicados, mas que eventualmente eram descobertos pós-mortem e se tornavam objetos interessantes. Agora, não acho que sejam só os editores, eu reconheço obviamente o papel dos editores e eu gosto muito de fazer paralelismos com o mercado da música. Em primeiro lugar porque é um mercado que também é muito familiar e em segundo lugar porque é um mercado que está uns anos à frente do mercado livreiro no que diz respeito aos efeitos nocivos da digitalização, ou alguns efeitos nocivos da digitalização. Nós praticamente já não temos lojas de discos de Porto, a não ser meia dúzia de lojas de especialidade e nem sequer conta FNAC ou outras lojas do género, porque eles também não vendem discos, vendem alguns discos. Eles já não são vendedores generalistas porque já ninguém o consegue ser, a não ser, obviamente, a Apple e outras empresas que vendem online. Acontece mesmo com os discos, com os livros, perdão. Mas eu acho que nós ainda estamos também num período muito inicial destas lojas online. A loja da Amazon vai funcionando relativamente bem, mas também é uma loja que herdou uma tradição desenvolvida, uma tradição não, uma experiência desenvolvida no mercado do livro físico e que está a ser relativamente bem transposta para os livros digitais. A loja da Apple é um horror. Não sei se vocês são clientes ou não, mas claramente é uma loja que precisa de ser reinventada e muito urgente. Outras lojas andam a nível dessa, por exemplo, o Repository, que tem uma loja relativamente boa, começou recentemente a vender e-books, mas vende num formato medonho, são formatos cheios de DRM, que só podem ser lidos no Adobe Digital Editions, ou seja, não servem para nada praticamente.
Mas mais importante, e só para concluir, mais importante que os editores e que as lojas são todos os contextos de utilização dos e-books e os contextos culturais que nasceram dos livros e que estão a ser perdidos. As bibliotecas são um deles, mas também toda a forma como os livros são partilhados e comunicados entre leitores, e com e-books não estamos a conseguir desenvolver, não estamos a conseguir chegar a experiências com o mesmo grau de riqueza. E isso é o fator que me preocupa mais que os fatores de mercado, que são obviamente importantes. Muito obrigado, foi uma boa resposta. Vou abrir então ao público muito rapidamente 2 perguntas. Já estão 2 cativas, portanto, aqui é, por favor. Queria perguntar, essencialmente, a quem está mais por dentro do mercado, mas também estender a pergunta a todos que têm uma opinião em relação a isso, que tem a ver com gostava de saber qual era a previsão e a expectativa que tem em relação aos formatos, como é que os formatos dos e-books, como é que acha que os formatos vão evoluir em termos de mercado, porque o mercado só recentemente é que se começou a tentar e com a ajuda de determinadas empresas fortes com grande poderio financeiro, os formatos começaram a tentar-se arranjar um formato que fosse escalável entre os vários fornecedores. Qual é a previsão que tem, mas quais são as expectativas que tem? Bom, para previsões é difícil fazer, só no fim do jogo, não é? Mas o que eu posso dizer é que, se calhar, que até aqui não foi ainda possível encontrar o formato, não é? Falou-se muito do EPUB, mas ainda não é seguro que isto, como ele estava a dizer, é verdade. De facto, um tipo pode estar uma vida toda a somar livros eletrónicos e depois não tem a que os ligar. E depois tem o problema, que é, se calhar, acumulou formatos. Que se calhar um tem EPUB, ou tem EPUB, ou tem o que seja. São não sei quantos formatos e depois cada um quer impor o seu formato. Foi um bocadinho a história do VHS e do Beta, né? Sempre que aparece um novo suporte de leitura, quer impor um novo formato, para que fiquem agarrados àquele formato, por consequência ao suporte, e as empresas de hardware possam lucrar com isso. O que tem vindo a ser falado ultimamente não. Ultimamente a Apple colocou isto na ordem do dia com a cloud, mas a Google já tinha anunciado isto há cerca de 2 anos. O que acontece é, nós temos um user e uma password, e independentemente do suporte, independentemente do meu suporte de leitura no formato, eles fazem-me chegar o conteúdo. Portanto, a questão aqui, se vai ser PDF ou não, eles obrigam-se a resolver. Ou seja, está tudo na nuvem. Eu tenho um acesso. Este acesso dá-me direito a poder ler em vários formatos, os vários formatos que eu tiver, aquele conteúdo, uma vez mais, a lista dos conteúdos que eu adquiri. Seja um iPhone, seja o iPad, que já agora não é um leitor de livros eletrónicos, mas não temos tempo para isso, mas não é de todo não é um livro. Isto só mesmo a força da Apple para nos fazer crer, porque não é. O Kindle isto não é. Por questões de bateria, de iluminação, etc. Portanto, o que me parece a mim, a nível seguro, o que vai acontecer é que a questão dos formatos, calhar, vai passar para o segundo plano, porque o que vai acontecer é que vai estar armazenado tudo na tal nuvem, e a nuvem é só para nos facilitar o que estou a tentar dizer, e eu vou poder aceder a esse conteúdo, seja via telemóvel, seja via iPad, ou seja via Kindle. É o que me parece. Essa previsão, eu acho que a previsão, expectativa, até agora não vi nenhuma solução melhor, do meu ponto de vista. Portanto, e esta já me seria satisfatória. Obrigado. Agora, uma outra questão. A questão que eu queria colocar não é tão relacionada, se calhar, com o e-book, mas com aquilo que estava a falar há bocado sobre a certificação, sobre a validade dos conteúdos por parte do editor. E eu tenho uma opinião, se calhar um bocado leiga, de que hoje em dia, se calhar, não é só o editor que faz esta validade de conteúdos. Nós estamos numa cultura literalmente participativa. É óbvio que se publica muito lixo, mas eu coloco a questão se, por exemplo, na Amazon, aquelas literature reviews feitas por parte de públicos, nomeadamente quando falamos de livros técnicos, portanto, que eu parto do pressuposto que não seja o público em geral que lê, mas pessoas já com determinado conhecimento para se interessarem por aquela literatura, quando publicam esses literature reviews, se isso também não dá uma certa validade à obra, se isso não ajuda nas vendas. Não, claro que sim, no fundo não é mais do que peer review, estamos aí a falar. É pessoas que estão relacionadas, nomeadamente com a parte técnica, com aquelas temáticas, e eles próprios validam
aquele conteúdo. E até existem vários sites, em consoante o tipo de opinião que se coloca e se é validado por outros, as pessoas vão subindo a hierarquia e passam a ser quase administradores dos fóruns, etc. Portanto, depois a internet encontra ali diferentes formas de dar o endorse, de dar um reconhecimento a certas pessoas para que possa fazer o endorsement. Portanto, claro que o indivíduo, por si só, será fundamental também para isso, mas já é neste momento. O que eu queria dizer ali era, quando estamos antes, na parte da produção, ainda na parte da produção, o que me está a dizer é que os leitores vão ser capazes de dizer o que é e não é um bom livro. Tudo bem, mas agora isso já acontece. O problema é se qualquer pessoa pode publicar e não passa sequer por um processo de revisão, um processo de paginação, ou seja, tudo os crivos que o livro tem, daí ser um grande veículo de passagem de valor patrimonial perene, digamos assim, em que o livro de facto ganhou essa capacidade, em que se está escrito no livro é porque é verdade, mesmo que não seja, muitas vezes não é, mas o livro tem de facto esse caráter de dar maior certeza ao que lá está escrito. Tem, por exemplo, um site. Se eu perder um editor e em que se perde os crivos todos de qualidade, um livro para ser feito tem que ter no mínimo, para ser bem feito, pelo menos umas 2 leituras, mais uma leitura interna, passa por paginadores, por revisores, por coordenadores, por um editor que acrescenta valor a tudo aquilo, por designers, atenção que disse designers, não disse gráficas, que paginam livros, designers. Portanto, passa por se calhar 7 ou 8 ou 9 ou 10 profissionais, cada um estudando na sua área, que acrescentam valor em cada ela desta cadeia e que faz com que, de facto, o livro, quando chega ao final, e não há livros sem gralhas, os livros sem gralhas é normal, mas faz com que o erro seja a exceção. Quando nós vemos muitos destes livros na Amazon, a gralha é a regra. O problema é esse. Posso só acrescentar uma coisa? Por outro lado, e por causa desta facilidade que alguns escritores têm a chegar ao público, passando por cima do editor, passando por cima dos processos convencionais de edição, têm também surgido fenómenos muito interessantes. E tem, por exemplo, tem sido... não, interessantes ao nível qualitativo. Ok, não estou a falar só assim de anedóticas. Por exemplo, a Amazon tem divulgado uma série de edições a que chamam Kindle Singles e que são textos de pequeno formato e que são textos que são editados e são distribuídos muito rapidamente. Tem conseguido criar um espaço muito interessante para a criação de uma nova ficção que é escrita quase em cima do momento e que consegue reagir, por exemplo, aos eventos contemporâneos com uma velocidade muito grande. Foram editados recentemente, eu agora não lembro o nome do autor, mas posso tirar essa link, mas foram editados recentemente uma série de short stories sobre o Occupy Wall Street, que já estão a ser distribuídas, já foram lidas, já foram criticadas, já, enfim, cumpriram todo o seu percurso de vida, digamos assim, e que não seriam possíveis utilizando meios de distribuição convencionais, porque obviamente ainda nem sequer teriam saído para agora. E atenção, eu também não queria passar a ideia que a Amazon só publica o que é mau, porque a primeira medida que a Amazon tomou foi contratar editores, o que mostra bem que é preciso de facto editores. A primeira coisa é que, ok, nós temos a ferramenta para quem quiser poder publicar, mas nós vamos criar editores, mas não seja pela questão do controle da pirataria e também de algum controle de qualidade. A primeira medida, contratar editores, o que a Amazon fez. Ok. Uma última pergunta, professor. Duas questões muito breves, ligadas a questões tecnológicas. Eu não sou um grande consumidor de leitura eletrónica, mas o Kindle faz toda a diferença. Os aspectos tecnológicos da tinta eletrónica, e essa é uma coisa que não foi referido e que levanta outros problemas. O próprio Kindle já tem outros modelos que não utilizam. A outra coisa que foi brevemente abordada pelo Miguel relativamente à preservação do património pessoal é a preservação dos formatos, que é um problema que está a começar e que é verdadeiramente colossal. Todos nós temos a disquete ou a cassete VHS, que era fantástica e que já não vemos. Isto é um problema que vai ter umas dimensões extraordinárias. A preservação, como eu disse, preocupa-me bastante, mas preocupa-me também uma outra coisa que está aliada à preservação, que é a estabilidade dos artefatos. Também falamos pontualmente que, obviamente, os livros impressos também não são estáveis e também são atualizados, são feitas novas versões, edições revistas, são feitas erratas, etc, etc. Mas, tal como para tudo o resto, já existem uma série de protocolos estabelecidos relativamente aos livros impressos.
Em relação aos livros digitais, esses protocolos ainda estão por descobrir ou por normalizar, de certa forma. Ainda muito recentemente a Amazon retirou uma edição de todos os Kindles de todos os seus clientes. Eu nem me lembro qual era o livro. Pois. E da mesma forma que o fez, pode atualizar edições, a Amazon ou outro provider qualquer, sem necessariamente informar os seus leitores sobre isso. Ou seja, uma gralha num livro em papel é uma gralha eterna, pelo menos naquela edição. Uma gralha num livro digital pode ser corrigida e pode ter um impacto profundo na própria leitura do livro. Em relação ao e-ink, eu, por acaso, eu já tive um Kindle. Acabei por vender depois de comprar o iPad, porque descobri que lia tão bem no iPad como bem no Kindle. Não tendo a ir muito à praia, sobretudo este ano. Eu sei, mas para a praia eu leio livros em papel, até porque é mais fácil tirar a areia. De facto, a leitura à luz do sol é o principal problema dos ecrãs do iPad e de outros leitores deste género. Mas eles acabam por ter muitas outras vantagens. Acho que é melhor que os dois microfones. Bem, sim, o iPad está com a bateria. Isso é outro problema. Eu só queria dizer que consigo ler tão bem num suporte como no outro. O Kindle, obviamente, favorece a leitura em determinados contextos, mas também tem muitos problemas ao nível de velocidade, ao nível de estabilidade de software e por aí adiante. Outro problema maior é o facto de só me permitir ler as edições da Amazon ou de meia dúzia de editores que são suficientemente generosos para distribuir os livros em formato MOBI, para os distribuírem sem DRM e que eu posso, obviamente, importar para o Kindle. O iPad tem a vantagem de me permitir ler múltiplos formatos, porque eu, obviamente, leio os livros Kindle lá. Detesto a aplicação da Apple, porque acho que ela é demasiado escalomórfica e gasta demasiado espaço com coisas que são demasiado pequenas, de certa forma. O iPad também é um leitor melhor para PDFs, que apesar de eu achar que são um formato horrível para e-books, não deixam de ser um formato muito prático e, obviamente, muito corrente, sobretudo para o meu trabalho. Eu tenho que ler muitos PDFs e não consigo ler PDFs no Kindle, daí me ter desfeito dele. Eu ainda não experimentei nenhum ecrã de e-ink de cores, mas estou muito curioso por ver quando e como é que isso funcionará. Muito curioso mesmo. Só queria dizer, voltando aqui à minha perspectiva dos mídias, de facto a preservação, a migração de formatos é transversal, um problema transversal a todos os mídias, não é? Portanto, aliás, como o professor referiu, eu acho que, estando aqui nesta questão do livro, que vai um bocadinho atrás, eu aqui concordo com o Miguel, que vai um bocadinho atrás da indústria da música, que vai um bocadinho atrás da televisão, com certeza nesta sessão podemos pensar alguém há de resolver e depois os livros poderão seguir mais ou menos o mesmo tipo de solução. Mas é uma questão que se tem colocado muito, nomeadamente da efemeridade de obras de arte, depois deixam-se poder ver. Portanto, de facto existe essa questão em muitos mídias diferentes. Muito obrigado. Nós poderíamos continuar aqui muito tempo, mas de facto os constrangimentos temporais assim o obrigam. Eu vou pedir à Susana Medina que nos venha aqui falar da surpresa que temos para a nossa audiência. Eu não trouxe os tambores, não trouxe balões, não trouxe confetes, mas acho que todos vão ficar tão entusiasmados como nós temos estado nestes últimos meses a preparar a surpresa. Como todos sabem, a Clube de Leitura nasceu em abril de 2010. Nasceu apoiado na biblioteca, que pensava, através desta iniciativa, cumprir uma missão importante, a missão de enriquecer culturalmente, e especialmente através do livro, esta comunidade e proporcionar esta experiência fantástica, que é a experiência da leitura, de uma forma mais alargada. Nós já cumprimos 7 sessões, foram sessões bastante animadas, foram sessões em que aprendemos muito com os nossos convidados, como hoje. Foram sessões que contaram com o apoio da comunidade FEUP, com o apoio dos nossos embaixadores, que sempre tiveram uma perspectiva crítica e construtiva ao nosso lado, e contou essencialmente com um grupo de colegas excepcional, que é este corpo profissional que é a Biblioteca da Faculdade de Engenharia. Contou também com uma equipa que ficou dedicada nos últimos meses a este projeto,
que é a Isabel Coutinho, que todos já conhecem a cara do Clube de Leitura, o Luís Miguel Costa e o João Carlos, que é o nosso designer, programador do Clube de Leitura. Achamos que, apesar deste grupo de indefetíveis, desta iniciativa estar cada vez mais a crescer, achamos que ele pode chegar muito mais longe, a muito mais pessoas. Houve muitas sessões que de facto ficaram na nossa memória, ajudaram-nos a ver o livro de outra forma, e essas sessões têm que ser mostradas, têm que ser revividas e têm que ser repensadas. E a surpresa é essa. A surpresa é uma surpresa que nós preparamos também com a ajuda dos nossos colegas da FNAC e que vos convido a ver daquele lado. É o site do Clube de Leitura. Obrigada. Pronto, assim terminamos. Muito obrigado então aos nossos convidados e vamos aceitar o site.